através dele que eu me tornei amigo e filho de Jesus. E então hoje eu quero agradecer a Deus, ao nosso Pai, e o privilégio que nós temos de chamar Deus de Pai. E agradecer por essa tecnologia que Ele permite que a gente use, que a gente possa estar virtualmente juntos e possa rever alguns amigos. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe essa nossa tarde, que o Senhor esteja falando através do Evilásio, e também, Senhor, que o Senhor abençoe todos os nossos familiares. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Oi, Vilásio, então tá com você a peteca aí, tá? Você tá no mudo também, tem que tirar do seu mudo para ser ouvido. Mudo? Tá. Não dá para ouvir. Então, nós temos sobre... Não dá para ouvir. Oi, Evi, não dá para ouvir, tem que falar mais alto. Nós ouvimos, a outra vez, o Jim falando sobre como nasceu e como cresceu a visão do trabalho brasileiro. E a gente acompanhou, desde o início, muita coisa. Então, nós pensamos hoje em falar para vocês um pouco sobre como cresceu essa visão no Brasil. Porque quando a gente chegou, era bem início, o trabalho se resumia aos 3 estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o Jim falou que eles decidiram mudar para Curitiba, porque lá eles sentiram que era uma cidade onde os estudantes vinham de outros lugares e mudavam. Foi o meu caso. Eu saí de Santa Catarina, porque a cidade que eu nasci não tinha além do colegial, além do ginásio. E eu queria fazer colegial e faculdade. Então, por isso eu fui para Curitiba. Eu cheguei em 67 e lá em Curitiba eu fiz o colegial, 3 anos, sendo os 2 primeiros anos eu fazia o colegial à noite e trabalhava num banco de dia. O terceiro ano, então, eu fazia cursinho de manhã, estudava à tarde e colégio à noite, para entrar na faculdade. Mas sempre tinha uma busca muito grande de querer conhecer Deus. E, para mim, a maneira que eu recebi em casa era a que eu me intensifiquei para buscar Deus. Só que quando chegou no final do curso, ou quando eu estava entrando na faculdade, eu estava insatisfeito porque não tinha conhecimento de Deus. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu vou entrar na faculdade e vou começar a ler a Bíblia. Escrevi num papel, dobrei, escrevi em cima, abrir após o vestibular e joguei na gaveta. Então, quando eu passei no vestibular, eu fui limpar minha gaveta e estava lá o papel. Então, agora eu tinha que ler a Bíblia. Então, eu comecei a ler a Bíblia no primeiro ano. Quando estava no segundo ano, continuava na mesma confusão na minha cabeça. Não entendia o que eu estava lendo. Então, foi daí que eu ouvi que existia um grupo em Curitiba que se encontrava para ler a Bíblia. E, a princípio, me disseram que não envolvia a religião. Então, eu fui atrás desse grupo. E foi naquilo que o Jim falou, que eles
fizeram uma série de estudos abertos na casa dele. E eu fui nesse estudo aberto. E nesse estudo aberto, eu vi que olhava a Bíblia e comentava a Bíblia e o ambiente era muito bom. Eu pensei, eu descobri o lugar. E nessa época, tinha Oswaldo, Leni e Fernando Gonzalez, todos solteiros. Foi no ano de 71, em outubro de 71. Quando terminou o estudo, o Jim falou, na próxima semana tem outro estudo. Se vocês tiverem alguém para convidar, podem trazer. E aí eu levei a Maria Lúcia comigo. Ela participou do segundo estudo. Então, nesse estudo, eu já estava bem entusiasmado, porque eu encontrei um local aonde eu tinha respostas. Só que uma coisa, no final do estudo, o Jim falou, eu estou convidando vocês para vir num churrasco, eu acho que era um sábado, no domingo, um churrasco aqui em casa, estou dando um churrasco para vocês. Levantei a mão, que eu ia. E nessa hora, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, vai devagar, porque isso aí eu acho que é uma nova religião, e eles falaram mal da tua religião. Aí eu disse, bem, então, acabou aqui, eu não vou mais estudar com eles. E você comunica que eu não venho no churrasco. Aconteceu que, na segunda-feira, o horário de fazer o estudo, eu ia passando em frente ao escritório aonde o Fernando me deu o endereço. Porque eu descia do ônibus, passava em frente e ia para a minha casa. Era perto. Era Fernando Gonzalez. E quando eu entrei lá e falei que as minhas dúvidas, quem conhece o Fernando já sabe o que aconteceu. O Fernando não diminuiu. Ele simplesmente falou para mim o seu testemunho, o que aconteceu com ele e o seu propósito, que era que eu conhecesse Cristo ao ponto de convidá-lo na minha vida. Foi naquele momento que eu convidei Cristo. Eu conheci Cristo naquela hora. E esse fato foi tão marcante na minha vida. Eu quero mostrar o versículo. Como é que é? Vou pôr um pouco de... Então, 2 Coríntios 5,17, que está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e fizeram novas. Quando eu saí na rua, que o escritório terminava numa avenida, eu olhei para os lados e eu tive convicção que agora um novo homem. Achei que acabaram meus problemas, agora eu estava no céu. Só que, leve engano, né? Porque aí que começou uma verdadeira luta na minha vida, mas a minha convicção nunca mudou. Então, foi nesse sentido que eu comecei a estudar a Bíblia com o Fernando, comecei por Romanos, porque foi o livro que foi usado no primeiro estudo aberto, e todos os dias, de segunda a sexta, depois das 5 horas, a gente se encontrava. Então, até o final do ano, nós passamos o livro de Romanos. E eu fiquei sabendo depois que ele estava saindo de Curitiba, que ele foi começar a Ribeirão Preto. Então, com esse contato com o Fernando, eu fui convidado para um encontro em Gramado.
E naquele encontro, coisas que foram faladas lá faziam muito sentido para mim. E uma coisa que quem participava desses encontros nacionais sabe que toda vez Odin falava da visão. Ele batia muito na visão. E tem 2 versículos que eram focados sempre. Esse de Mateus 28, 19, o que me chamava muito a atenção era o ide. Aquilo tocava profundamente no meu coração, ide, que tem que levar adiante. E o outro versículo era esse, 2 Timóteo 2:2, que uma coisa que você aprende, você não vai ficar para você, você vai passar para outros. Então, nesse ponto, eu já tinha uma base para... Tinha outra coisa que era apresentada ainda, era esse mapa. Algo que me fascinava. Ver o mapa do Brasil, pensar no ID e pensar que isso tinha que ser atingido com a mensagem. Foi algo que estava muito forte. Deus pôs no meu coração. Então, isso foi o encontro que aconteceu lá em Gramado. Depois desse encontro, isso foi entre Natal e Ano Novo. No encontro em fevereiro, que foi chamado de Semana Quente, em Paulínia, nesse encontro foram apresentados estudos com mais profundidade. Mas uma coisa que mostraram lá para mim, que passou a ser ferramenta, foi a ponte. Quando eu vi a ponte, eu memorizei aqueles versículos e comecei a usar como ferramenta. E uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida ali foi que eu fiquei pensando que tudo aquilo que eu estava conhecendo, tudo que eu estava sabendo de Cristo, como é que isso ia ser atingido na minha família? Eu logo pensei na família, porque se eu procurei tão intensamente a mensagem e não consegui entender, a não ser a hora que alguém sentou comigo e me mostrou a mensagem, como é que eles iam entender? Se eles estavam no mesmo caminho que eu andei. Então, nesse dia, não é esse, está errado. Deixa eu ver. Não, será que não é? Não. Volta para trás. Não é. Adiantou muito. Não, tem o versículo que eu peguei. Não está aqui. É esse aqui. Confundi. Então, é o Atos 16, que está falando 16, 30 e 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Foi uma coisa que eu não conseguia dormir, uma preocupação muito grande. Ele disse, mas eu pensei, eu já estou salvo. A minha pergunta é sobre a minha casa. Então, o que eu concluí desse versículo é que Deus falou dessa maneira: crê, cuide do teu andar comigo e da tua casa cuido eu. Tá? Ele se encarregou de fazer isso. Eu tenho essa camisa aqui, que muitos estão usando. Na camisa
está escrito o nome de todos, inclusive da última neta que nasceu, a Bianca, que está nos Estados Unidos. Estão todos os nomes aqui. Por quê? Cada um anda com Cristo e está educando os seus filhos também com a mensagem, da mesma maneira. Então, isso foi algo que aconteceu tudo rapidamente. E, voltando para Curitiba, eu continuei, eu tinha 3 anos de faculdade ainda. Então, eu vi que os meus planos tinham mudado. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha plano de concluir a faculdade, arrumar um bom emprego, casar, formar minha família. Esse era meu plano dentro da faculdade, na entrada da faculdade. Quando eu conheci Cristo, mudou completamente. Agora, eu queria compartilhar aquilo que aconteceu comigo. Aquele 2 Timóteo 2:2, pôr em prática. E a primeira pessoa com quem eu comecei a estudar a Bíblia foi o Ferré. Porque o Ferré estava querendo namorar minha irmã. Eu digo, se quer namorar minha irmã, tem que conhecer Cristo. E foi dessa maneira que eu ia na CEL, na casa de estudante, estudar João com ele. Eu nunca tinha estudado João. Eu só estudei Romanos. Mas tinha um guia que o pessoal bolou de estudo de João e foi assim. E eu acho que ele aprendeu dessa maneira porque o Espírito Santo ensinou, não porque tinha tanto conhecimento. Então, dessa maneira, foi o começo que... Eu quero ver. Eu não sei por que ficou fora essa sequência. Vou me achar aqui. Tem uma coisa importante que aconteceu em Curitiba, que além de estar Fernando Gonzalez, Oswaldo, o Jim, também estava Ken Carroll. E o Ken, ele tinha muita sensibilidade. Ele percebeu que as pessoas que passavam no trabalho terminavam a faculdade e caíam num buraco negro. Lá na frente ele encontrava, o pessoal estava todo enrolado. Então ele formou um grupo de formandos que tinha em torno de 30 estudantes que iam se formar dentro de 2 anos. E ele começou a preparar esse grupo, tratando assuntos de namoro, casamento, finanças, como tomar decisões, como dar testemunho. E esse grupo, então, foi se preparando. E era para preparar para que a gente sobrevivesse depois que saísse da faculdade. Foi o objetivo dele. Então, com isso, nós tínhamos uma base que levou a gente para frente, que foi quando eu fui para São Paulo. Que eu pensava, se a hora que eu terminar a faculdade, eu tenho que ir para um lugar que Deus queira que eu vá. E Deus começou a colocar no coração que era São Paulo. Um dia eu peguei o ônibus e fui para São Paulo, o Cláudio morava lá. Fiquei hospedado com ele e passava o dia de ônibus, de trem, procurando algum lugar que tivesse algum estágio para mim nas próximas férias. Esse foi o meu contato. Uma noite, eu estava orando sobre São Paulo e falando para Deus como é importante que esse povo conheça aquilo que eu conheci em Curitiba.
Em Curitiba não via ninguém dormindo em ônibus. Lá o pessoal dormia no ônibus. O pessoal estava cansado. Era uma vida muito agitada. Aquilo me tocou. Então, eu fiquei pedindo para Deus. Eu queria achar onde que está aquele... Será que a gente andar? Qual é o versículo? Eu vou pegar. Não. Volta? Eu perdi. Você tem que ir voltando. Eu perdi. Volta. Não, não está aqui. Não, é uma... Não, deixa assim. Eu vou citar. Deus falou comigo como resposta em Salmo 2:8. 1:8. 2:8. 2:8. Quer que eu leia? Pode ler. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Tá. Então ele estava dizendo para mim, a bola está com você. Pede-me e eu te darei. Eu estava pedindo para Deus que ele mandasse pessoas para lá, para eles conhecerem. Pede, eu te darei. Voltei para Curitiba, naquele grupo, lá na casa do Ken, e falei para eles, olha, eu tomei uma decisão. Depois que me formar, eu vou para São Paulo. E aí nasceu o grupo que foi junto para começar São Paulo. Então, em 1975, depois de graduados, nós fomos em 4 para São Paulo. Foi o Júlio, a Luí, o Cesário e eu. O Júlio ganhou um carro 0 dos pais dele, então nós tínhamos carro para ir. E lá, a aventura, como conseguir emprego numa cidade como aquela. Como andar na cidade. E nós compramos um guia da cidade. E esse guia, um ia com o guia do lado, o outro dirigia. E assim nós passávamos o dia inteiro passando nas indústrias, distribuindo currículo. A princípio, nós íamos os 4. Depois nós vimos, não. Isso não é nada certo para fazer. Então, 2 ficavam no carro e 2 iam. E assim passaram 3 meses. E nesses 3 meses, não tinha nenhuma proposta de emprego. Nenhuma. Então, o que vai fazer? No meio do grupo, começou a surgir a ideia, vamos procurar fora de São Paulo. E foi aí que eu pensei, puxa, para ir para fora de São Paulo eu não vou, mas o que fazer para o resto do pessoal não ir? Foi quando eu fiz uma pergunta para eles. Então, nós vemos que tem marcos bem fortes que Deus vai nos dando. O que precisa? Precisa de dinheiro para alugar uma casa e manter os outros 2. Manter 2, pelo menos. Seria emprego de quantos? Emprego para 2. Então, a ideia é, vamos pedir para Deus que em 15 dias ele dê emprego para 2 de nós. Ele é que escolhe. Se ele não der emprego em 15 dias, está todo mundo livre para ir para onde quiser. Na próxima semana, já apareceu um. Aí nos animamos muito. O 14º dia caiu uma sexta-feira. Corremos da manhã à noite. À noite voltamos, estávamos nervosos, não gostávamos de falar no assunto, mas tinha uma chance. A gente ia fazer refeição no apartamento do Cláver. E a gente colocava no currículo o telefone dele. Então, o Cláver chegou e só tem emprego para um, tem entrevista amanhã. E aí teve o segundo emprego. Se não aparecesse o segundo, Deus não teria atendido. Então, começou... Acelera um pouco, 135. Não. Começou, então, o trabalho lá em São Paulo.
Então, tinha mais um desafio muito grande pela frente. Porque eu fui o último a arrumar emprego. Eu só comecei a trabalhar em novembro. Já tinha o peso que estava para sair outra turma. E o que ia ser de mim? Mas Deus garantiu. Ele estava me preparando como eu ia viver dali para frente. Então, em novembro saiu meu emprego e... mas antes... eu estava trabalhando... eu estava trabalhando. Daí, no outro ano, foi que eu comecei a namorar com a Mari. Aí que ela entra na minha vida. Começamos a namorar em fevereiro, fizemos o nosso noivado em setembro e marcamos casamento para julho. Foi tudo muito rápido. Só que nesse segundo semestre, o trabalho em São Paulo tinha crescido e o pessoal começou a pedir um tempo integral. Foi aí que apareceu o Aldo lá com uma proposta que, para ter um tempo integral, de fora não tinha, do Brasil não tinha, e tinha que ser um dentre nós. E tinha que ser comigo. Então, noivo, depois de estar trabalhando, e agora passar para tempo integral. Então, tinha um desafio muito grande pela frente. Primeiro, Deus tinha que pôr a mesma convicção no coração da Mari. Falando com ela por telefone, eu pensei, não vai dar. Mas marquei que na semana eu ia lá. Fim de semana eu fui, chegando em Curitiba, ela estava transformada. Deus trabalhou e tocou o coração dela. Não sei se você quer falar agora. Não? Pode continuar, tá bom. Ela não quer contar. Então, ela teve sua experiência com Deus. A única pergunta que ela fez, para quando é? Era para julho. Então, ela disse para mim, então, meu pai tem que aprovar. Então, entre Natal e Ano Novo, eu fui para Curitiba, passei o Ano Novo. No Ano Novo, logo depois, eu tinha que falar com ele, porque logo eu ia embarcar de volta para São Paulo. Mas como é que eu falo? Aí, estava uma casa de praia deles, não era muito grande, estava lotada de parente. Como é que eu ia falar com ele? De repente, ele saiu e foi para trás. Sozinho, acho que ele foi para fumar. E chegando lá, eu fui falar com ele. E Deus me deu sabedoria. Eu disse, o senhor viu como tinha despacho na praia? Ah, tem muito, muito, mas eu não me ligo nisso. Mas o senhor acha que esse ano tinha mais do que o ano passado? Não, está sempre aumentando. Eu disse, pois é. O senhor sabe que a gente faz um trabalho de evangelismo em São Paulo e esse trabalho cresceu e está precisando que se dê mais tempo. Estão me convidando para dar tempo integral lá. Ele disse, como Aldo? É, exatamente como Aldo. E é muito importante a sua aprovação, que nós estamos com o casamento marcado para julho. Ele disse, eu já confiei em amigos, me dei muito mal, mas vamos ver como é que vocês estão depois de um ano. Ele aprovou. Depois de um ano, ele apareceu em São Paulo para conferir como é que nós estávamos. Então, foi isso. O que é? Então, o outro desafio foi que eu estava como engenheiro, o único engenheiro químico da empresa, e assinava pela empresa. E agora eu tinha que pedir demissão. O diretor-presidente, quando soube, me chamou na sala dele e disse, eu soube o que você está pedindo para sair. Eu disse, eu falei para ele o que era. Ele disse, eu também leio a Bíblia. Eu disse, então, se o senhor ler a Bíblia, me ajuda a tomar decisão. Eu tenho uma proposta incrível da firma e tenho um chamado de Deus, qual que eu sigo.
Eu disse, tá bom. Então você vai, cumpre a tua missão, deixa a porta aberta e você volta. Então foi tudo resolvido. E daí, antes de julho, foi comunicado, lá em fevereiro foi comunicado para a turma no encontro em Paris dos Pôneis, que nós estávamos passando para tempo integral, pessoas começaram a contribuir, e em julho nós casamos, sem eu, meu emprego, e a Mari sem o emprego dela. Um emprego público que ela pediu demissão. Então, começamos assim. Então, São Paulo, eu achei que nunca ia sair. Aí aconteceu que Deus apertou muito. Um dia eu estava muito angustiado e veio a proposta de a gente sair de São Paulo e ir para uma cidade nova, fazer um trabalho universitário e partir para uma frente nova. Aquilo foi uma maior alegria na minha vida e na da Mari. Como é que nós agora vamos partir para uma frente nova? Eu queria pegar aquele... Agora eu vou achar. Vai devagarinho. Ó. Não. Não. Aqui, a família que... antes de sair... Tem que voltar um. Não, tá. Aqui, a saída de Campinas. Não, mas eu queria aquela foto. Você não viu, Lucas? De Campinas? É. Tá mais para trás. Mais para trás? Tá voltando aí. Volta. 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 Devagarinho. Não tem. Sumiu. Não tá. Desculpa a tecnologia aqui, gente. Aqui foi quando nós saímos de Campinas. Resume rapidamente Campinas. Então, Campinas, nós passamos... Não tá. Sumiu. Não sei por que apagou. Eu tinha uma foto do grupo que Deus nos deu em Campinas. Um grupo grande. E então, nesse período de Campinas, era para ficar 3 anos, nós ficamos 4. E nesses 4 anos, nasceu Juliana e Carol. Carlos Eduardo chegou lá antes de 1 ano. Nós mudamos em julho. Então, aí a família que está pronta para embarcar para Recife. Assim nós viemos. A Carol veio completar 2 meses em Recife. Isso foi uma coisa interessante, porque Recife, na época do conceito do sulista, era chamado de Brasil 2. Era algo que a pessoa ia estar diminuindo em tudo. Como é que vocês vão educar os filhos de vocês? Então, que eles venham fazer faculdade no Sul. E nós tivemos imensos desafios. O primeiro foi que Juliana, ela teve um problema no ouvido e teve que ser operada. E nós não tínhamos plano de saúde. Nunca faltou nada. Tudo nós fomos bem supridos. Então, desde que Deus nos chamou, que nós andamos, os desafios foram imensos, mas Deus nos supriu de tudo. Quero ver o que eu peguei. Também você tem que ir mais para frente. Você me apressa. Não tem. Minutinho só, minha gente. A Mari me deixa. É verdade. A nossa vinda para o Nordeste, ela foi orientada por Deus com... Eu fico chateado porque eu tinha deixado tudo em ordem aqui, gente. Como nós saímos de Campinas? Eu queria falar isso. Deus nos prometeu que nós sairíamos com alegria. Aquele grupo
que eu tinha foto, se reuniu e fez um churrasco surpresa para nós. Quem assou o churrasco foi o Almir. E eles nos deram uma caixa de Bíblia para os primeiros do Nordeste. Então, foi dessa maneira que nós saímos chorando de alegria. Agora, como era a terra para onde Deus estava nos trazendo? No lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Esse será o Senhor, crescerá a murta. O que será que o Senhor, Para o Senhor. por nome de sinal eterno, que nunca se apagará? Então, ele estava dizendo que nós íamos chegar numa terra seca e queria transformar numa terra de água. Não estamos falando fisicamente. Se bem que hoje, fisicamente, está acontecendo. Porque nós temos... O presidente está investindo muito em tirar água do solo e cultivar. Então, o Nordeste está se tornando assim. Mas o que nós vimos foi na parte espiritual. Falando da mensagem para as pessoas, nós vimos que eles rapidamente recebem, crescem e amadurecem. Então, dessa maneira foi que... E outra coisa, uma dica que ele nos deu, que era falar das Escrituras. Sem Escritura. E o versículo 32, no Isaías 32, 15, ele disse que até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto vai se tornar em campo fértil. Então nós sabemos que eles teriam que se tornar cristãos. Olha aí. Adianta um pouco. Nos 3 anos nós tivemos esse reforço, quando nós estávamos aqui. A gente ficou orando em cima do mapa do Nordeste, esse mapa aqui. E Deus foi colocando no coração da gente os próximos passos que estão acontecendo. E agora, na Paraíba, está começando da mesma forma que nós viemos. Davi e Juliana vieram também. Eles chegaram com 3 filhos pequenos e estão começando um trabalho lá. Porque Deus chamou. Não foi convite da gente. A nossa participação foi orando. Isso aqui são as crianças que vieram. Quando o Douglas e Evan vieram conhecer o Nordeste, o André estava na barriga. O Daniel estava com uma febre muito forte. Toma um golinho d'água, meu bem. E essa febre passou. Então, lutas sempre tiveram. E nós decidimos que não íamos falar hoje sobre as lutas, mas falar sobre as vitórias. Então, não queremos que vocês entendam que tudo é muito fácil. Tudo acontece. A única coisa que Deus espera da gente é que a gente persevere. Quantas vezes nós recebemos convite? Não dá para suportar mais aí. Voltem para operar a Juliana, vem operar em Curitiba. Aí nós achamos que o local era aqui e aqui. Diz que é para nós rogarmos
por trabalhadores para a seara. E nós rogamos por trabalhadores. Então, o fato de Davi e Juliana chegaram foi por oração, não foi por convite. Deus começou mexendo no coração deles e a gente tentava frear, mas não era uma coisa que não segurava. Eu queria mostrar esse esquema para vocês. Dar um resumo. A função apostólica começa com a mensagem. A mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a mensagem não vai adiante se não tem o mensageiro. O mensageiro, ele dá uma forma àquela mensagem que está sendo apresentada. Quando eu comecei na universidade com o Daniel Wolfer aqui, que ele deu uma boa ajuda, nós ficamos 6 meses sem conseguir ninguém. Mas nós decidimos usar essa roupagem que usava na Unicamp. E vimos que não funcionava. Então, nós decidimos, a partir de julho, abordar em mais de uma pessoa. E pegamos um grupo, onde o Henrique estava lá depois de uma prova. Um fugiu no fim, mas o Henrique topou. Começamos a fazer um trabalho aqui. E toma a forma das pessoas do local. Então, o trabalho local com a característica nordestina. Só que se sair, ele vai ter que aprender todo esse processo. Não é a forma que ele carrega a mensagem que conta. Então, nós temos isso aí como algo que foi desenvolvido com o tempo. E então, eu só lamentei que não deu para passar todos os slides na sequência, mas isso aí que eu tinha. Minha história é essa aí. Tá bom? Beleza, Vilásio. Maravilha. Obrigado, viu? Vilásio e Maria. E bom, o que nós podemos é abrir um pouco aí para as perguntas e participação. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma observação para o mestre Vilásio e Mari, fique à vontade. Pode me perguntar que ele responde. Que nós respondemos. Ele responde. Está todo mundo mudo? Eu não queria falar hoje. Ah, É sempre uma grande emoção. E à medida que... Você está me ouvindo? Ouvindo? E à medida que você foi E à medida que você foi contando a sua história, eu fui vendo a minha história, né? A minha história que começa exatamente na semana que vocês estavam se casando. Né? Então, o que eu tenho a dizer é obrigada. Obrigada por você ter respondido sempre sim. E que Deus deu chance para pessoas como eu. Obrigada por vocês existirem, porque vocês fazem toda a diferença na vida da gente. A minha palavra é só gratidão. Gratidão pela vida de vocês e por tudo que vocês significam. É só. Nós sentimos sempre muito carinho de você. Obrigada, Elô. Pode falar. Evilásio, quanto tempo tu ficou em São Paulo? E por quê? Em São Paulo tu foi para Campinas? São Paulo, eu fiquei de 75 a 81, 6 anos.
Era uma coisa muito forte que eu não imaginava que um dia saísse de lá. Eu achava que eu ia morrer em São Paulo por tudo que tinha que fazer lá. Aí aconteceu que Deus apertou, Deus disse que estava bom o meu tempo lá, que eu tinha que sair e ir para frente. Então, por isso, nós fomos a Campinas, para começar um trabalho. E Deus deu um grupo grande em 4 anos. E daí que nós começamos a olhar e ir para Belo Horizonte. Porque depois de passar em São Paulo, a gente não queria mais cidade pequena. Nos contaminou a cidade grande. Só que daí Deus direcionou. O Lauro, inclusive, chegou a pensar em ir para Belo Horizonte conosco. E não foi. Deus não levou ele. Então, ali nós começamos a ver que não era. Então, Deus abriu a porta para conhecer Recife e confirmou Recife. Obrigada. Obrigada. Amigos, eu sou um pouco suspeita, né? Porque, primeiro, agradecer a decisão lá atrás, porque o Nordeste foi afetado muito pela vida deles, né? Mária e Blásio. E, bem, eu tenho a agradecer a vocês que investiram, né? Assim, toparam, compraram a ideia do chamado deles para cá. E vocês não têm noção o quanto a gente que tivemos o contato, né? Um dos primeiros contatos, eu, Alexandre e outros, como fomos abençoados, sabe? Porque hoje a gente tem uma família, temos amigos, e o que mais assim me admira é como falaram, né? O amor, como Rosana falou, o amor que eles têm por Cristo. Então a gente só tem muito a agradecer a Mária, a Blásio, aos meninos, né? Os filhos que também fazem parte dessa decisão. Bem, e se eu falar muito aqui, eu vou chorar de alegria e de admiração por eles. Eles sabem como eu sou chorão, né? Mas, Mária e Blásio, a gente ama muito vocês, a gente é muito grato, vocês não têm noção, né? E a gente não tem como agradecer. Obrigado muito por ter a coragem, né, de chegar lá na universidade, com a cara de pau e me convidar para conhecer um Jesus que eu não conhecia, né? E graças a Deus a gente está aqui juntos e a gente ama muito vocês. Muito obrigado por todos aí, porque eu acho que a vinda deles, né, vocês fizeram parte aí, o pessoal do Sul, que toparam, que oraram sem conhecer a gente, que participaram da vida da gente sem a gente nem conhecer, mas depois a gente conheceu um a um e viu que o Espírito Santo mexeu no nosso coração, na nossa vida. Então, muito obrigado de coração. Quer falar, Bim? Quero. Eu acho que já falei isso, mas queria agradecer justamente pelo que o pai falou, porque eu pude nascer numa família muito privilegiada de conhecer Deus desde que eu era pequenininha. Então, eu queria agradecer muito vocês. É todo mundo chorão aqui em casa. Amo vocês também. Muito. É isso. Ai, que saco, eu chorei. Aí, para puxar o choro, né? Aí estão os parentes aqui também, morrendo de emoção também aqui, bem feliz de estar com vocês, porque a gente estudava, eu e Alexandre, em escola católica, lia sobre Jesus, mas não conhecia. É tão diferente ler sobre ele e conhecer ele, né? E a gente agradece muito Maria Blásio, para sempre, né? Porque o Jesus que hoje a gente conhece, a gente conheceu na família deles. Eles não evangelizavam com a Bíblia, não, né? A Bíblia estava dentro deles. A família, né, revelava a Bíblia, revelava Jesus. E conhecer Jesus, assim, com Mária Blásio, Du, Ju, Cacá, né? Fez uma diferença na vida de todo mundo aqui em Recife, em Olinda, no Nordeste, né? E, nossa,
a família toda evangelizou a gente. E hoje, né, como diz Henrique, a família se envolve, né, porque o trabalho deles foi um trabalho assim de muito amor, e a gente só agradece. Hoje a gente realmente vive Cristo e conhece Cristo. E a gente quer agradecer a vocês que investiram em Recife também. Tio, você foi muito marcante na minha vida, tio. Agradecer a todos, a Evilás e Mari, porque essa maneira da gente conhecer Cristo através das Escrituras, ela é única e deu uma liberdade muito grande, né, para a gente ter a igreja sem paredes, né? E aí, mas com os paredes. Tá bom. Eu agradeço muito, não somente pelo fato de ter conhecido Cristo, mas também a fidelidade, o cuidado e a maneira que ele tem de animar a gente, a nossa dificuldade e a experiência que ele vai trazendo em relação a essas lutas. Um abraço grande aí. Ok. Nós também queremos fazer eco aqui das palavras dos nossos amigos aí em Pernambuco e revelar também o quanto Eve e Mário têm sido importantes nas nossas vidas, o quanto eu, particularmente, que me aproximei dos dois a partir da experiência que Tatiana vivia com eles, e sempre tive alguma resistência. Eu sempre busquei uma relação com Deus, mas sempre uma coisa muito de foro íntimo, muito na minha intimidade. E o fato de tratar disso coletivamente sempre foi uma dificuldade para mim. Mas a partir dessa relação com Eva e com Mari, isso se tornou mais fácil. Eu acho que encontrei uma paz muito grande em me dar sobre a palavra, né, coletivamente falando, no coletivo, né? E vivenciar isso, né? As experiências que nos são trazidas pela mensagem e pela discussão da própria mensagem. Então, é muito importante tudo isso que nos aconteceu. Eu só tenho a agradecer aos dois pela forma livre como isso sempre se deu e parabenizá-los, como sempre fazemos, pelo belo trabalho que realizam em Pernambuco, no Nordeste, como todos que realizam o mesmo trabalho e fazem esse trabalho. Nós tivemos recentemente experiências também muito positivas com o MI. Tudo isso produto dessa relação que foi iniciada com a Evilás e com Mari. Então, nossos sinceros agradecimentos e esse sentimento, essa gratidão que é verdadeiramente de todo o nosso coração. Saudade de vocês, Alberto. Tati, muita saudade. Oi. Evilásia, Dulce, irmã da Araci. Está ouvindo? Sim. A segunda vez que eu escuto você uma vez esteve na minha casa falando para o nosso grupo essas coisas e eu fiquei muito emocionada. Amei ouvir, de ver uma pessoa obedecendo, seguindo, fazendo a vontade do Senhor, andando em obediência. E hoje eu fiquei muito emocionada também. Gostei muito de ouvir. Um beijo para vocês e que Deus continue abençoando ricamente você e que eu sei que não sei se é teu genro, teu filho que está vindo também, que você falou, né? Também que ele seja... Nosso genro. Tá. Araci que falou. Você preferido também. número 2. Tá.
Aqui está a Dulce, eu estava no escuro, agora chegou a Araci, que quer falar também. Oi, Araci. Oi, querido, tudo bom? Tudo bom? Ainda continuo usando as pilhas que você me deu, graças a Deus. Que dure bastante, viu? Então, escuta, Edu, o que eu queria saber é o que aconteceu com os outros, com você a gente soube, mas com os outros 3 amigos lá de São Paulo? O Aluir está aqui. O Aluir está aqui. O Aluir e Tere. Presente, Aluir e Tere. Estão aqui. Ele encontra mais. E não temos contato, diminuiu o contato com o Cesário, que ele andou bem doente, mas está bem agora. E no Júlio não temos mais contato. Não temos mais contato. E como era o nome dele lá daquela fábrica? Não. O Reni? O Reni. O Reni continua perto do Aluir, né? O Aluir tem mais notícia, do Reni. Do Reni. O Aluir. Aluir, isso aí? Ele estava aqui. Não está ouvindo. Oi, Aluir. É o Aluir que tem contato com ele, inclusive trabalhou com ele até um bom tempo. Agora, o Reni continua lá, em volta àquela. O Aluir aonde agora? Está aí, está lá, ele falou. O Aluir está aposentado, está lá. Alô? Oi. Oi, fala, Aluir. O Reni está bem, continua trabalhando até há poucos dias e mora em São Paulo, onde morava já antes. Está bem, a família está bem. E é isso. E você? E a tua família? Graças a Deus estamos bem também. Moramos em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. E estamos aqui há 3 anos. Estão gostando? Vida de aposentado agora na praia. Uma cidade muito agradável. Presente de Deus para nós. Que bom. Os filhos? Os filhos, 3 moram em São Paulo, na capital, e um mora em Botucatu, no interior de São Paulo. Temos 9 netos. Opa! Uma maravilha, alegria das nossas vidas. E imagina. Sempre que podemos, estamos com eles. Muita bênção para nós. Que bom. Eu só tenho uma neta. Não, temos 5 netos e 4 netos. São 9 no total. Aqui hoje, mas eu não sei se ela vai poder aparecer. Eu não entendi o que você falou. Ele não entendeu o que você falou. Eu só tenho uma neta. Única. Sim. Por sinal, ela está aqui em casa hoje. Aí com vocês. Os netos são uma bênção, não? Tá certo. Um abraço para você, Araci. Outro para vocês, para Terezinha também. Obrigado, viu? Eu queria me falar alguma coisa, porque eu tenho um filho em Recife. É um pouquinho difícil de falar, porque tem medo das emoções. Nossa, o que Deus fez com o Vilas de Amari, abrir esse trabalho que Deus deu para eles no Nordeste. E não sei, o meu filho, de repente, saiu aqui do Sul, agarradinho conosco, e está lá no Nordeste, o Lucas. E o que eu vi, o que é o Nordeste para mim? É a minha casa também. Então, assim, só estou dizendo agora os frutos do trabalho deles. Uma situação do Lucas lá, que teve uma apendicite aguda, e a gente não podia ir pela distância, né? Aí esses amigos que hoje estão aqui, estão conversando, né, sobre a
a história deles com o Vilas e a Mari, e controlaram para mim. Então, no caso, era o Alexandre, né, que conseguiu o hospital e tudo, e nós fomos para lá. E aí, quando a gente chegou em Recife, e fomos direto para o hospital, o Lucas já tinha sido operado. Quando a gente chegou dentro do quarto, tinha uma pessoa lá que eu tenho um carinho por todos, né? O Henrique, todos. Mas estava lá o Zarzar, tá ele, né? Com um bolo, trazendo um bolo para o Lucas. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo ali, aquele carinho dele, né? Eu só vejo o Zarzar, já estou dizendo, lembro do bolo, né? Aquilo ali foi tão legal de saber que ele tinha uma família lá. Ele ainda tem essa família, ela está crescendo. Então, assim, para nós é fantástico, todos do Recife. Eles vieram aqui para Vila Olívia, né, os filhos deles, foi uma alegria geral, eles provavelmente estão me escutando ali, ver o que Deus está fazendo na vida também dos jovens lá. Então, assim, esse conjunto outra coisa assim, fantástica lá também que Deus está fazendo, eu não posso dizer nada, né, assim, porque meus netos lá, o meu filho lá no meio daquilo lá, o carinho com que eles têm. Recife é tudo para mim e para a Mary, né? Assim como São Paulo também, mas no caso hoje é o Recife, por causa de Vilas e a Mari. Uma coisa muito especial também, quando o Lucas foi para lá no início, foi a amizade dele com o Davi. Nossa, uma coisa fantástica, os dois fizeram uma amizade de um carinho tão grande. E hoje está vendo os dois, né, com cunhados, uma família, estão sempre juntos, sempre pensando em Cristo, o que fazer com Cristo. O Davi e a Ju estavam nos Estados Unidos, eles estavam com empregos bons no Texas, tudo que é um sonho, qualquer casal de estar vivendo nos Estados Unidos, com um bom emprego, uma boa casa maravilhosa, era o meu sonho de conhecer, porque desde os Estados Unidos sempre a gente tem uma afeição grande por lá desde pequeno, porque era o nosso Texas, era o nosso Velho Oeste, tudo. E eu estava lá na casa deles e tal. Eles diziam, de repente, larga tudo isso com emprego, até questionando os patrões deles virem para cá, davam outras sugestões. Estão aonde? E agora estão no Nordeste, em João Pessoa, começando uma nova vida, porque Deus está chamando eles para lá. Eles saíram do certeza financeira para algo sem certeza financeira para a certeza de Deus. Então, e o meu filho está no meio disso tudo, assim. Então, assim, eu conheço esse pessoal, o carinho que eu tenho por tudo lá. Então, eu queria falar isso aí para agradecer a Deus. Nos tirou daqui do Sul, nossos filhos, e deu novas famílias, e a gente tem uma nova família lá no Nordeste, você pode ter certeza. E começou com a Vilas e a Maré, essa é a ideia que eu quero colocar. E é muito, nossa senhora, eu vou lá, é uma alegria quando a gente está com esse pessoal. Eu não consigo dizer o que eu sinto de alegria deles, mas é mais ou menos isso aí. É muito bom. O Hugo, ele fez um trabalho muito bom aqui com os jovens e tal, e também sou grato a isso também, que o Hugo tem ajudado a gente, evangelizando a gente, os jovens e tal. Muito importante. Gente, eu vou falar um pouquinho do Evilásio, tá? Antônio Carlos, de Florianópolis. Opa! Aí, pai. Eu encontrei o Evilásio na Praia do Leste, 1970, alguns quebrados, assim. Rapidamente. Na época do Sarney, todo mundo viajou nesse Brasil, e eu também viajei para Dona Aurora, fomos para o norte, e tinha o retorno, né? Fortaleza, Maceió. Eu não vou fazer uma parada, isso em 86, fazer uma parada para visitar o Evilásio. Isso foi em julho de 86. O Evilásio foi indo me buscar no aeroporto. Aí fomos buscar comida também para almoçarmos, né? E logo em seguida voltamos para o aeroporto e viemos embora. E tem mais duas passagens também, que eu dormi já na casa do Evilásio, já 2 vezes. E também quando nós moramos nos Estados Unidos, na mesma época, também visitamos esse casal, junto com o Pedro e com a Erika, lá em Seattle. Eles têm muitas histórias. Dormindo na casa deles, com a Mari, contando as histórias dela também, que ela hoje ficou muito quietinha.
Tô quietinha. É verdade, é verdade. Esse casal tem muita história. Então, a minha ligação com esse casal, gente, não sei como, é coisa de Deus, coisa de Deus. Eu tive mas pouquíssimo contato para ter, assim, um prazer muito grande de ter esse casal como amigo, ou irmão em Cristo mesmo, assim, né? Mas eles têm muitas histórias. Eu sei que ele evitou falar dos problemas, mas um dia, quem sabe, faz um outro encontro desse, só para ver o que Deus foi fazendo na vida de vocês, suprindo. É verdade. Ok, gente? É. Beijão para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Outra coisinha. Eu fiquei sabendo, com o tempo, fui vendo que isso aí é uma máfia que tem em Curitiba. Impressionante, todo mundo é parente de todo mundo. E a Mari também tem um Flávio. O Flávio, né? O Lázaro. Gente, é uma coisa, é uma máfia, Ou não é verdade isso aí? Ou eu estou errado? Nada. Um abraço. É verdade. Oi, Vilásio e Mari. Oi. Agora quem vai falar? É Ieda de Novo Hamburgo. Oi, Faz Ieda. muito tempo que a gente não se vê. Muito bom de ouvi-los. Entrando na esteira aí do que estava sendo falado, eu fiquei pensando no mapa do Brasil que tu falasse lá atrás. E ouvindo o pessoal, os amigos aí do Nordeste, que não os conheço, né? Mas como essa grande família foi, de fato, acontecendo, né? E fiquei curiosa, Mari, de saber o processo contigo, se tu te sente à vontade de falar. Fiquei curiosa do que aconteceu ali naquele processo. Poxa, Ieda. Da tua decisão, né? Obrigada. É uma história um pouco longa, eu vou tentar resumir, né? E a questão era que o Evi tinha as promessas e as convicções dele. Vem aqui, vem. Mas eu precisava saber se eu estava inserida dentro do mesmo chamado, né? Para eu poder largar tudo que eu estava fazendo e acompanhá-lo. Então, nós éramos noivos, tínhamos outros planos. E olha aqui, Paulo Sérgio, nossos netos. Que lindinho. Aí eu passei um processo bem interessante com Deus, onde Ele me falou comigo também. E para mim era muito importante o apoio e a aprovação da minha família, né? Porque para os meus pais eles não entendiam muito o que significava isso, né? Mas tinha o meu irmão mais velho, Flávio, que o Antônio Carlos falou nele aqui. Eu me tornei cristã através dele, e os meus irmãos estavam encaminhados. Então, e minha mãe tinha medo, claro, né? Mas aí eu falei para ele uma coisa que está escrita em Atos, no versículo, que Deus não é Deus de confusão, é de paz. E com ele, casada, eu tinha que ter a bênção da minha família, né? Dos meus pais. E aí foi um processo bem bonito. São Paulo para Campinas também foi um outro processo para a vinda para o Nordeste, que eu também, numa viagem do EVE, eu ganhei Isaías 55, uma promessa. Quando ele chegou, nós partilhamos a mesma promessa. Então, o versículo que me impactou antes de eu começar a ler as Escrituras, eu fui num estudo, e foi 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, eu queria essa transformação de vida. Eu só me lembro disso naquele estudo. Eu não me lembro nem na casa de quem foi que abriu a casa, né? Mas, então, nós temos uns marcos na nossa vida que Deus foi confirmando que nós estávamos juntos nesse processo. Sim. Então é isso. Eu fico muito feliz com a história que a gente andou até agora com Deus, que são 41 anos, né? E como o nosso amigo ali falou, Antônio Carlos, né, que a gente tem muita história, eu acredito que muitos milagres, né? E Deus é real, o que Ele faz através da gente é um verdadeiro milagre. E tem esses nossos amigos aqui nordestinos que viram nossos
filhos crescer, são família nossa, né? E são a nossa grande alegria também, né? Os nossos frutos ao longo da nossa vida, né? Então, eu disse que a gente está vivendo momentos muito felizes, né? A gente vê que Deus é fiel. Deus é fiel, né? E ele... Esse é meu grudinho agora. Esse é o Rafael, neto do Paulo Sérgio e da Mary. Sim, que amor. Olha. Ai, que amor. E temos 6 netos, né? E uma escadinha. Mas, como já foi falado aqui também, uma alegria na nossa vida. Nossos filhos todos estão andando bem com Cristo, que é a maior presente que a gente poderia ter, né? Então, como a gente fala, né? Deus é fiel. Deus é fiel e Ele é fiel e Ele cuida. Sim. É isso. Obrigada, Eda. Tá ótimo, obrigada. O Bader está caçando, por isso não está aqui hoje. Está terminando o período de caça, então só por isso não está aqui hoje. Beijão para você. Um abraço dele. Um abraço. Docinho, obrigada. Eu vejo que, pelo horário já, algumas pessoas estão tendo que sair e estão saindo. Então, antes que nós terminarmos, eu queria passar a palavra para o Rodrigo Laos, que ele queria dar um recado aqui para todos os telespectadores. Não sei onde é que está o Rodrigo aí. Estou aqui. Tá me ouvindo? Oi, gente. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, né, acho que compartilhar e agradecer pelas palavras do Evilásio, essa história tão bacana que começou lá desde o início que a gente viu da turma, a gente viu o Jim falando, né, e o Evilásio estava lá desde os primórdios aí da nossa turma e passou por todo o Brasil, e começando em Curitiba. E, bom, eu morei em Curitiba, onde também comecei em São Paulo, morei em Curitiba e pude aproveitar desse trabalho dele, desfrutar assim, dos frutos do trabalho que Deus fez nele em grandes momentos da minha vida, né? Então agora estou aqui em Florianópolis, mas, claro, tudo começou desde aquele primeiro início com o Jim, o Ken, passando pelo Evilásio, e toda essa história que a gente está ouvindo nos últimos encontros tem sido bem bacana. Eu vou ser breve, o meu recado, eu falo em nome de toda a equipe da organização do Gerações 2020, né? Aquele evento que a gente estava programando para esse ano, que infelizmente por circunstâncias aí que todo mundo sabe, não vai ser possível a gente fazer um encontro daquela proporção, com mais de 200 inscritos que a gente tinha. Infelizmente, nas condições que a gente está, sanitárias e logísticas, ficou prejudicado. E aí, o recado que eu venho dar até é em nome, primeiro agradecer a confiança de todos vocês, e em nome dessa confiança a gente sentiu que era o momento para a gente dar esse recado para vocês. Bom, lá no início, lá em março, a gente teve que fazer um depósito para o hotel para garantir o nosso evento que ocorreria ali no mês de maio, né? A gente fez o depósito desse valor, era um valor bem expressivo, referente a praticamente quase a totalidade das inscrições que a gente tinha previsto. Veio a pandemia, a gente conseguiu adiar o evento para outubro, e a gente fez uma primeira negociação com o hotel restituiu para a gente naquela oportunidade 1/3 do valor que a gente tinha adiantado. Mais recentemente, aí no final de julho, a gente até conversou aqui em outro estudo, em outro evento, a gente teve que sentiu no nosso coração que era para cancelar esse evento, até porque o nosso contrato com o hotel dizia que a gente teria que dar um sinal até 60 dias antes se a gente ia fazer ou não o evento, para poder restituir o valor que a gente tinha pago para eles já a título de reserva da data. Então, quando a gente viu que chegou esse tempo, chegou muito perto, as condições estão muito incertas ainda, a gente falou, não, vamos cancelar e vamos pelo menos ter direito a receber o valor integral, que seriam aqueles 2/3 restantes do valor que a gente depositou lá em março. A gente não fez mais nenhum depósito para eles, mas eles ainda têm que nos devolver mais 2/3 daquele valor. E o que eu venho falar para vocês é que a gente está num processo um pouco difícil de negociação para receber esse valor de volta. O hotel se dispõe a devolver o valor, mas por conta da pandemia eles tiveram alguns prejuízos
e estão tentando se reerguer, como, né, acho que vários estabelecimentos aí pelo Brasil, se não, por que não pelo mundo, estão tentando se reerguer. Então o hotel pediu um prazo para a gente propôs uma condição, o hotel pediu um prazo um pouco maior para devolver. Essa semana a gente deve fazer uma nova proposta para o hotel, mas ainda tem uma distância entre aquilo que a gente acha que é correto e aquilo que o hotel está propondo para devolver. É uma questão bem delicada, né? Mexer com dinheiro sempre é problema e sempre é muito sensível, e ainda mais quando a gente quer ter uma postura cristã e quer mostrar os nossos valores e quer ser sal e luz também nesse momento, mas a gente também tem uma prestação de contas para todos vocês que se inscreveram. Então a gente também a gente quer algo justo, a gente não está propondo, as nossas condições, a gente vê que não é nada abusivo, mas a gente acha que o hotel não está tendo uma postura muito adequada. Não é incorreta, mas é uma postura que a gente gostaria de ter uma reciprocidade melhor, né? Então, justamente por ser um assunto delicado, a gente vem até aqui falar com vocês para prestar essas contas e pedir a oração de todos. A gente sabe que Deus é muito maior que isso, é muito maior que a negociação, é muito maior que o hotel, que o gerente, o dono, o advogado do hotel. A gente sabe que Deus tem muito poder para que a gente possa chegar numa condição que fique bom para todo mundo, que fique bom para a gente, para que a gente possa começar a devolver o valor que vocês pagaram da inscrição, e para que o hotel também, que o hotel tem as suas obrigações, tem seus fornecedores, tem seus empregados. A gente quer que fique numa condição que seja boa para todo mundo. Por isso a gente pede oração para que Deus toque o coração de todas as pessoas, para que isso possa se resolver o quanto antes. É importante também dizer, algumas pessoas fizeram reservas próprias, né, para o hotel, para dias antes ou dias depois do evento. Queriam ficar um pouquinho mais, aproveitar um pouco antes ou um pouco depois ali o hotel, a cidade, enfim. Quem tem essas reservas a informação que o hotel nos passou é que essas pessoas podem entrar em contato direto com o hotel para ter direito ao seu reembolso. O reembolso das diárias do dia do evento está sendo tratado diretamente com a gente, por nós, mas se você tem reembolso, se você tem alguma reserva antes ou depois, você pode entrar em contato direto com o hotel e pedir o reembolso, enfim, vendo uma condição que também fique bom para vocês. Se tiver qualquer problema, falem com a gente, tem o nosso e-mail geral, que a gente sempre encaminha para vocês. A gente está à disposição, e como a gente está aqui em Florianópolis, a gente também pode ajudar vocês nessa interlocução se tiver alguma dificuldade, que esperamos que não é para ter. Mas, enfim, era isso que eu tinha para falar, agradecer mais uma vez a confiança de vocês, pedir um pouquinho de paciência nessa questão da devolução do dinheiro e pedir principalmente orações em relação a esse assunto. Peço que compartilhem, a gente não sabe todo mundo que está aqui, quem que tá aqui nessa mensagem, que vai no evento ou que não vai, ou tem alguém que não está aqui hoje e vai no evento, compartilhem essa informação. Quanto mais gente souber disso, e quanto mais gente orar com a gente, independentemente se vai ou não no evento, para a gente é muito importante. Esperamos ter novidades em breve para vocês. Espero que no próximo estudo a gente possa trazer uma boa notícia. Tá certo, gente? Um abraço e obrigado. Valeu, Rodrigo. Só queria dizer que essa equipe organizadora está sofrendo, gente, coitados, viu? Eles carregam uma responsabilidade de levar o dinheiro dos outros. Não é fácil. Então, Rodrigo, Paulinho, toda a equipe aí, estamos com vocês, tá? Vamos ficar em oração, conte com a gente. Também queria agradecer o Eve e a Mari aí que se dispuseram de falar com a turma. Obrigado aí pelo testemunho de vida, né? Acho que todo mundo já falou, honrando a esse casal. Então, eu só ia pedir para o Henrique, o companheiro aí do Evilásio, para terminar esse tempo com oração. Pode ser, Henrique? Pode ser, tranquilo. Obrigado. Querido Senhor, queremos chegar diante de Ti, Pai, Te louvando, Te glorificando, agradecendo muito, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, com amar a gente, Pai, sem nós não merecermos esse amor. Simplesmente o ato, Pai, da Tua gratidão, da Tua grandeza, Pai. E agradecer muito, Deus, por o Senhor ter tocado em todos nós, Deus.
dessa forma, como a gente vem se conhecendo, Pai, em Cristo, que temos a liberdade, Pai, sem nenhuma escravidão, opressão, leis, regras que nos prende, Pai, a entender a simplicidade e a pureza da mensagem, Senhor. Obrigado, Cristo. Obrigado, Senhor. Quero muito agradecer por esse tempo, agradecer por esse momento de podermos compartilhar, Pai, a vida de cada um, a vida de Mário, Eduardo, a história deles. Impactou muita gente, Pai, como a gente sabe de tantas pessoas que passaram em volta da vida deles. Foram tocadas, como Cristina falou, pela vida, Pai. Porque Cristo não é apenas o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, mas é viver a vida em Cristo que faz transformação nas pessoas. Então agradeço, Pai. Agradeço por esse tempo, agradeço por esse momento com esses amigos, por tudo que o Senhor tem feito e te rogo pela saúde de cada um aqui, que o Senhor esteja dando energia, força e disposição e ânimo, Pai,